Eu sempre achei que o barulho constante de São Paulo fosse capaz de engolir qualquer pensamento. O ronco dos ônibus, as buzinas impacientes, as vozes que nunca cessam, o arrastar metálico de grades, fechando e abrindo a cada hora. Tudo isso forma uma sinfonia caótica que para muitos seria insuportável, mas que para mim sempre foi o pano de fundo natural da minha vida. Cresci nesse som, nesse cheiro de óleo queimado, nesse ar denso que mistura fumaça de escapamento com a poeira negra que se acumula nas calhas. Ser mecânico não foi uma escolha romântica. Foi apenas a única coisa que aprendi a fazer bem desde cedo. Desmontar, ajustar, encaixar, ouvir o motor como se fosse um coração e entender onde ele falhava. Minha oficina fica numa rua que não aparece em mapa turístico. Um beco quase sempre úmido, onde a claridade do sol parece nunca se instalar completamente. É um lugar que não dorme, não porque eu queira, mas porque sempre há trabalho. Sempre alguém bate à porta de madrugada pedindo socorro para um carro que morreu no meio da marginal. Sempre há uma entrega de peças feita em horário que nenhum comércio deveria funcionar. Sempre há vizinhos passando, olhando, como se vigiassem mais do que observassem. E, no entanto, apesar de toda a rotina previsível do caos paulistano, comecei a sentir que havia algo errado, como se a oficina tivesse adquirido vida própria. Eu chegava de manhã e tinha a sensação de que as ferramentas estavam em lugares diferentes dos que eu deixara. As chaves inglesas, os cabos de bateria, até mesmo panos sujos que pareciam ter sido usados durante a noite. No início pensei que era cansaço, que eu mesmo mudara tudo e esquecera. Mas não demorou para perceber que não se tratava apenas de desatenção. O rádio, por exemplo, ficava ligado em estações que eu nunca sintonizara, reproduzindo estática e vozes quase imperceptíveis, como transmissões truncadas. E o telefone fixo, que raramente tocava porque quase todo mundo usava celular, começou a soar em horários improváveis, como 3 da manhã, sempre com o mesmo silêncio do outro lado, exceto por um zumbido metálico, como o eco de máquinas muito distantes. Eu desligava, tentava esquecer, mas o barulho voltava. O pior era a sensação de ser observado, não pelos vizinhos, que sempre espiavam com curiosidade, mas por algo mais discreto, como se houvesse olhos atrás das paredes, olhos que não piscavam nunca. Eu virava rápido, de repente, para tentar surpreender quem me encarava, mas tudo o que encontrava era o reflexo distorcido da minha própria figura nas janelas de carros estacionados. O reflexo parecia às vezes atrasado, como se não acompanhasse meu movimento no mesmo tempo. E então comecei a me perguntar se o erro estava em mim, se o excesso de noites viradas, o cheiro de gasolina impregnado, o corpo cansado, não estavam me levando a alucinar. Só que a cada dia os sinais se tornavam mais consistentes. Certa madrugada, fiquei até tarde, ajustando o câmbio de um táxi. O dono tinha pressa. Precisava do carro no dia seguinte. Eu me abaixei para pegar uma chave de roda caída no chão e percebi algo estranho. A luz da oficina não oscilava mais como deveria. Minha oficina sempre teve problemas elétricos. A lâmpada fluorescente fazia aquele estalo irritante e a cada tanto piscava, mas naquela noite, não. A luz permaneceu firme, branca, quase antinatural. Quando olhei para fora, o beco estava completamente escuro. Diferente das madrugadas habituais em que sempre havia pelo menos uma lâmpada pública acesa ou a iluminação amarelada de algum apartamento. Era como se só a oficina existisse, como se fosse uma ilha de luz, no meio de um vazio. Dei ombros. Tentei continuar, mas então notei que o relógio de parede tinha parado. Os ponteiros marcavam 2h47, imóveis. Meu celular, que estava carregando sobre a bancada, também não marcava a hora corretamente. Os dígitos tremiam na tela, como se a própria contagem do tempo tivesse entrado em colapso. Desliguei tudo, lavei o rosto com água fria, e quando voltei, o relógio funcionava normalmente, a lâmpada voltava a piscar, a rua retomara sua iluminação. Mas a sensação de que algo não se encaixava não desapareceu. Nos dias seguintes,
Clientes começaram a aparecer com pedidos estranhos. Um deles queria que eu montasse um motor de caminhonete com peças incompatíveis entre si, como se fosse um quebra-cabeça impossível. Outro deixou um carro e nunca mais voltou para buscar, mesmo depois de dezenas de tentativas de contato. Havia também peças que chegavam sem eu pedir, entregues por motoboys que não sabiam dizer quem mandara. Tudo parecia se acumular em cantos da oficina, formando uma pilha de sucata que, à noite, emitia estalos sozinhos, como se estivesse se reorganizando sem mãos humanas. Eu tentei conversar com um amigo, também mecânico, mas ele riu, disse que era coisa da minha cabeça, que São Paulo enlouquecia até os mais fortes, que eu precisava de descanso. Talvez ele tivesse razão. Só que na noite seguinte, quando fechei a porta de ferro e desci a rua, ouvi um som vindo lá de dentro, um ronco baixo, contínuo, como de um motor ligado. Corri de volta, abri a porta e vi tudo apagado, tudo silencioso. Mas o cheiro estava lá. Cheiro de combustível queimado, forte, intenso, como se dezenas de carros tivessem passado pelo espaço durante minha breve ausência. Foi nesse ponto que percebi que a oficina nunca dormia, mesmo quando eu não estava lá. Alguma coisa mantinha acordada, viva, respirando como um organismo que fingia ser apenas ferro, graxa e concreto. E no fundo do peito, eu sabia que não era apenas paranoia. Havia algo em São Paulo que usava minha oficina como fachada, algo que eu ainda não compreendia, mas que logo começaria a se revelar de forma impossível de ignorar. Naquela manhã chuvosa em São Paulo, o barulho da água batendo nas telhas de zinco da oficina se misturava ao cheiro de ferrugem e graxa que nunca desaparecia do ambiente. Mesmo depois de tantas tentativas de limpeza, era cedo, e eu mal tinha tomado o primeiro gole do café preto, quando reparei em algo estranho. Bem na frente da oficina, estacionado como se tivesse sido deixado com todo o cuidado, havia um carro que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente novo, mas também não tinha a aparência de um veículo abandonado. A lataria estava limpa demais para os padrões da cidade, sem poeira, sem manchas, sem arranhões, e ainda assim, não havia placa. Apenas um espaço vazio onde deveria estar a identificação, como se alguém tivesse removido não apenas o objeto físico, mas o próprio registro de que aquele carro existia. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando que algum cliente se aproximasse. Talvez alguém de um prédio vizinho que tivesse precisado largar o carro ali por emergência. Mas não apareceu ninguém. O beco estava silencioso, só com o som distante dos ônibus e o eco de vozes indistintas que sempre atravessam as paredes finas dos prédios antigos. Quando me aproximei para verificar, percebi que a porta do motorista estava destrancada e no banco havia uma chave, largada como se tivesse sido deixada de propósito. Peguei a chave e a examinei. Não tinha marca, não tinha nenhum logotipo de montadora. Parecia mais uma peça improvisada, moldada de maneira grosseira, mas que de alguma forma se encaixava perfeitamente na ignição. Aquilo me deixou inquieto, porque carros não aparecem sozinhos, não se materializam diante de oficinas anônimas em ruas secundárias. Levei o carro para dentro, empurrando com esforço, e o deixei sobre a rampa hidráulica. A oficina inteira parecia mais escura naquele momento, como se as lâmpadas não conseguissem iluminar direito o espaço quando o veículo entrou. O formato dele era familiar e estranho ao mesmo tempo. Não se enquadrava em nenhuma categoria comum, nem sedã, nem hatch, nem utilitário. Parecia uma mistura maldita de todos eles, com proporções que quase doíam aos olhos. Era como olhar para algo que imita uma forma conhecida, mas falha em pequenos detalhes que o cérebro não consegue ignorar. Suspirei fundo, tentando afastar o desconforto, e me preparei para ligar o motor. Quando girei a chave, o carro não roncou como deveria. Não houve aquela sequência de giros, o bater cadenciado das válvulas, o som de combustão que um mecânico conhece de olhos fechados. Em vez disso, ecoou um som grave e contínuo, metálico e vibrante,
como se eu tivesse ligado uma máquina industrial subterrânea. O chão da oficina tremeu levemente, e por um instante eu pensei que um caminhão estivesse passando lá fora, mas não havia nada na rua. Apenas aquele som que não parecia vir de um motor comum. Apaguei a ignição imediatamente, sentindo o suor escorrer pelas têmporas, mesmo naquela manhã fria. Fiquei imóvel, escutando o silêncio que se seguiu. Era o tipo de silêncio pesado, carregado, como se o ar tivesse ficado mais espesso depois daquele som impossível. Andei em volta do carro, toquei a lataria fria e percebi que o metal não tinha textura comum. Ele parecia gelado de um jeito antinatural, quase úmido, como se tivesse sido retirado de algum lugar profundo e fechado. No porta-malas não havia nada, apenas um espaço escuro e limpo demais, sem o mínimo sinal de poeira ou desgaste. Os bancos, por sua vez, pareciam novos, mas exalavam um cheiro estranho, uma mistura de couro artificial com algo levemente adocicado, como frutos podres. Deixei o carro ali e tentei seguir o dia normalmente, atendendo clientes habituais, consertando fuscas velhos, trocando pneus gastos de motos, mas não conseguia parar de olhar de canto de olho para aquele veículo silencioso. Ele parecia ocupar a oficina inteira. Parecia maior do que realmente era. Ao final do expediente, decidi que precisava fechar tudo e descansar. Baixei a porta de ferro, desliguei as luzes e fui para casa. Mas naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitado, rolando de um lado para o outro, ouvindo mentalmente aquele ronco grave que o carro emitira. Quando finalmente cochilei, sonhei que estava dirigindo por ruas que não reconhecia. Ruas que não existiam em São Paulo, com placas que exibiam nomes distorcidos, quase ilegíveis, como se fossem versões corrompidas de avenidas conhecidas. Na manhã seguinte, ao chegar à oficina, encontrei a porta de ferro destrancada. Entrei às pressas, com medo de furto, mas nada tinha sido levado. Nada, exceto o fato de que o carro estava posicionado de maneira diferente, como se tivesse sido manobrado sozinho. Isso me deixou sem ar. Conferi as câmeras de segurança, mas todas estavam com falhas de gravação exatamente no período entre a meia-noite e as 4 da manhã. Não havia como provar que o carro tinha se movido, mas eu sabia que ele não estava no mesmo lugar. Sabia que havia algo errado. Passei o resto do dia tentando desmontar pequenas partes, começando pelo capô. Quando abri, me deparei com um sistema que não fazia sentido. Não havia motor como conhecemos. Havia uma estrutura circular, semelhante a um rotor, que girava lentamente mesmo sem energia conectada, emitindo um zumbido quase inaudível. Cada peça parecia feita sob medida, como se não tivesse sido fabricada em série, mas moldada individualmente para se encaixar no mecanismo impossível. Toquei uma das peças e senti um choque leve, como se estivesse viva, pulsando sob minha mão. Naquele instante, percebi que não era um carro comum. Era alguma outra coisa disfarçada de carro, algo que não pertencia a nenhuma montadora, a nenhum catálogo, a nenhum mundo que eu conhecesse. A ficha caiu de forma lenta e dolorosa. Alguém, ou alguma coisa, havia deixado aquele veículo na minha oficina de propósito, como se estivesse me escolhendo para desvendar o que havia ali. Mas eu não sabia se queria descobrir. O problema é que em São Paulo nada acontece por acaso. E eu estava prestes a entender que aquele carro sem dono era apenas o começo de algo muito maior que se desenrolava debaixo da cidade, fora do alcance dos olhos comuns. As noites em São Paulo sempre foram barulhentas, mas naquela semana começaram a se tornar diferentes. Eu já estava acostumado com sirenes rasgando o ar, com o ronco dos ônibus que não param nunca, com os gritos que sobem pelas vielas como se a cidade tivesse uma garganta própria. Mas desde que aquele carro apareceu na oficina, a sensação de que algo se movia no fundo do silêncio começou a me perseguir. Era como se a cidade inteira respirasse de um jeito estranho, como se as máquinas, os postes, os cabos elétricos e até os trilhos de trem tivessem adquirido uma espécie de vida subterrânea. Na terceira noite,
Depois de encontrado o veículo, fui despertado por um som que não escutava havia muito tempo. O telefone fixo da oficina. O relógio marcava 3h25 da manhã, quando o toque cortou o silêncio do meu quarto. E o barulho parecia ainda mais alto do que realmente era, estridente, metálico, repetitivo. Eu me sentei na cama, tentando entender se estava sonhando, mas não, era o telefone, e parecia não ter intenção de parar. Peguei as chaves, vesti o casaco às pressas e desci pela rua molhada, com a garoa fina grudando na pele como agulhas geladas. A cada passo, a sensação de que eu não deveria estar ali crescia, mas não consegui resistir. Quando abri a porta de ferro e entrei, o telefone continuava tocando, ecoando por dentro da oficina como uma sirene particular. O aparelho era antigo, preto, pesado e ficava em cima da bancada ao lado da caixa de ferramentas. Peguei o fone com as mãos suadas e atendi, esperando ouvir alguém, qualquer um, talvez um cliente desesperado por um guincho. Mas do outro lado, não havia voz humana, apenas um som metálico, um arranhar distante, como o ranger de correntes sendo puxadas em algum lugar muito profundo. Depois de alguns segundos, vieram batidas, cadenciadas, como marteladas em ferro. Contei 7 batidas, silêncio, mais 7 batidas, silêncio. Era como se alguém estivesse tentando comunicar algo através de um código que eu não compreendia. Minha respiração ficou pesada e eu não consegui dizer uma palavra. Apenas fiquei ali, com o fone colado ao ouvido, sentindo que aquele som atravessava o aparelho e se infiltrava diretamente na minha mente. Quando finalmente consegui reagir, gritei um alô, mas o único retorno foi um chiado intenso, tão alto que precisei afastar o telefone. No meio do chiado tive a impressão de ouvir vozes, não articuladas, mas sussurros graves, quase como se homens falassem em uníssono, atrás de uma parede espessa. Não eram frases inteiras, eram fragmentos, palavras quebradas, como engrenagens, tentando formar um idioma. De repente, tudo parou. O silêncio voltou de forma abrupta, como quando a energia de um bairro inteiro é cortada. Ficou imóvel, segurando o fone, até perceber que a ligação tinha terminado sozinha. Olhei em volta e senti a oficina diferente, mais fria, como se tivesse sido esvaziada de vida. O carro sem dono ainda estava lá, parado sobre a rampa. E naquele instante tive a sensação de que era ele quem estava na linha, ele quem havia feito a chamada. A ideia me pareceu absurda, mas fazia sentido dentro da estranheza que vinha crescendo desde sua chegada. Guardei o fone no gancho, respirei fundo e tentei me convencer de que tinha sido apenas uma ligação de interferência, algum ruído de cabos velhos. No entanto, quando fui sair, percebi que havia algo escrito no vidro, embaçado da porta de ferro da oficina. Era uma palavra rabiscada, como se alguém tivesse passado o dedo sobre a condensação da umidade. Desça. Aquilo congelou meu corpo. Descer para onde? O prédio da oficina não tinha porão. Nunca teve. Era apenas um espaço térreo, com teto de zinco, paredes de concreto e piso gasto. Mas a palavra estava lá, nítida, e não havia como negar que alguém a escrevera por dentro, porque o vidro estava molhado só daquele lado. Passei a mão para apagar, mas senti a umidade fria grudar nos dedos de forma estranha, quase pegajosa. O medo me fez recuar, e em um gesto automático, subi a porta de ferro, saí para a rua e deixei tudo aberto, como se o ar livre pudesse afastar aquilo. Voltei para casa sem coragem de trancar o lugar, e no caminho tentei racionalizar. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto de algum vizinho, talvez eu tivesse ficando louco, talvez o carro tivesse atraído a atenção de alguém que queria me assustar. Mas no fundo, eu sabia, não havia pegadas, não havia sinais de invasão, apenas aquela ligação e aquela palavra deixada como aviso. Ao me deitar, já perto das 5 da manhã, pensei em jogar o carro fora, chamar um guincho e me livrar dele. Mas algo me dizia que não adiantaria. Aquilo já estava em movimento, e eu fazia parte sem ter pedido. No dia seguinte, ao abrir a oficina, notei que o telefone estava fora do gancho.
como se alguém tivesse mexido nele enquanto eu não estava. Coloquei de volta no lugar e fiquei observando, esperando que tocasse outra vez. Não tocou durante o dia, nem à noite, mas a sensação de que poderia acontecer a qualquer momento me deixou em alerta constante. Cada chiado de rádio de algum vizinho parecia repetir aquele chamado metálico. Cada martelada distante em obra de prédio soava como as 7 batidas da madrugada. Eu sabia que a ligação voltaria, mas não sabia quando, nem se da próxima vez eu seria capaz de atender, sem perder completamente a razão. Enquanto trabalhava em carros comuns, trocando óleo e revisando freios, não parava de pensar que aquela ligação não fora um evento isolado. Era o início de um contato, de uma tentativa de comunicação que ultrapassava o simples acaso. E de alguma forma, tudo aquilo estava ligado ao carro sem dono, estacionado em silêncio, como um animal adormecido que aguardava apenas o momento certo para acordar. Desde a ligação na madrugada, a oficina parecia ter mudado de pele. As paredes já não eram apenas concreto manchado de óleo, mas superfícies que pareciam absorver cada som, como se guardassem ecos que voltavam em horários diferentes. O carro continuava lá, silencioso, imóvel, mas a cada manhã em que eu abria a porta de ferro, tinha a impressão de que sua presença ocupava mais espaço, como se a lataria negra engolisse a luz do ambiente e criasse uma sombra própria. Eu tentava trabalhar normalmente, recebendo clientes habituais, trocando pneus gastos, ajeitando correias dentadas, mas o olhar insistia em retornar para o veículo sem dono. O desconforto de vê-lo parado, intacto, era tão grande que finalmente decidi abrir por completo o compartimento que até então eu só tinha examinado por curiosidade, o motor. Levantei o capô com cautela. O que encontrei não era um motor no sentido convencional. Não havia bloco, pistões, bielas, nada que eu tivesse aprendido em anos de oficina. Em vez disso, havia um conjunto circular de peças metálicas que giravam lentamente, mesmo sem energia ligada. Era como se uma roda dentada respirasse em silêncio, emitindo um zumbido baixo, quase imperceptível, mas capaz de vibrar direto nos ossos. O mais perturbador era que, ao contrário de qualquer motor que conhecemos, não havia fios conectados, nem velas de ignição, nem sistema de combustível. Era um vazio organizado em engrenagens impossíveis, um labirinto de aço que não deveria se sustentar, mas se movia sozinho. Toquei uma das partes mais externas e senti um choque fraco, uma descarga que me percorreu a pele de maneira mais orgânica do que elétrica. Não era fisgada de corrente comum, mas uma sensação de contato, como se aquela peça tivesse pulsado em resposta ao meu toque, como se tivesse reconhecido que eu estava ali. Recuar teria sido a atitude mais sensata, mas eu já não raciocinava como um homem normal diante de um carro. Eu estava diante de algo que não deveria existir. Peguei as ferramentas e, com as mãos trêmulas, tentei desmontar uma das placas metálicas. Quando finalmente consegui afrouxar um dos encaixes, percebi que a peça não pesava nada. Era como levantar um objeto oco, mas ao mesmo tempo sua superfície se movia levemente, como se respirasse. O pior veio quando tentei aproximar a peça da bancada. Ela vibrou e emitiu um som grave, tão profundo que fez os vidros da oficina tremerem. No mesmo instante, o restante do conjunto girou em velocidade absurda, como se tivesse reagido à separação. Não havia vento, não havia energia elétrica conectada, mas todo o ar da oficina pareceu ser sugado para dentro daquele motor impossível. As lâmpadas se apagaram, e por um breve momento eu enxerguei apenas o brilho fraco das peças, que giravam como se fossem feitas de algum metal fosforescente. Corri para colocar a peça de volta, e quando a encaixei novamente, tudo cessou. As luzes voltaram, o zumbido desapareceu, e o silêncio que tomou a oficina foi ainda mais aterrador. Sentei no chão, ofegante, sem saber se havia imaginado tudo. Olhei ao redor e percebi que as ferramentas estavam espalhadas, como se tivessem sido arremessadas por uma força invisível. O telefone fixo, que desde aquela ligação se tornara um objeto quase maldito,
caiu da bancada e balançava pendurado pelo fio. Peguei o fone, mesmo sem ele ter tocado, e o encostei no ouvido. Só havia silêncio, mas ao fundo, em camadas profundas, parecia existir um ruído semelhante ao do motor, como se a linha estivesse conectada diretamente àquilo. Desliguei rápido, tentando me livrar da ideia de que o carro podia estar se comunicando de formas que eu não compreendia. Nos dias seguintes, comecei a notar que os clientes olhavam de forma estranha para o veículo. Ninguém perguntava diretamente, mas percebia-se o incômodo. Alguns evitavam entrar na oficina quando passavam pela frente, outros diziam que voltariam mais tarde e nunca retornavam. Um taxista mais velho chegou a comentar que sentia um peixe no ar toda vez que se aproximava da entrada. Era como se o carro emitisse algo invisível, perceptível apenas por instinto. Eu mesmo com toda a curiosidade, não conseguia ficar muito tempo perto do motor. Senti uma pressão na nuca, um zumbido interno no ouvido, como se a frequência daquela máquina invisível estivesse interferindo diretamente no meu corpo. Numa noite especialmente chuvosa, decidi fazer o que qualquer mecânico faria: testar. Liguei a ignição e deixei o motor impossível funcionar por alguns minutos. A oficina tremeu como se estivesse sobre trilhos, e os ruídos que vinham de dentro do carro não se pareciam com nada que já tivesse ouvido antes. Não eram apenas engrenagens, eram sons que lembravam vozes metálicas, ecos longínquos, como se houvesse comunicação em frequências que ultrapassavam o entendimento humano. O painel acendeu sozinho, mas em vez de velocímetro e contagiros, mostrava linhas que se mexiam como mapas de topografia, traçando rotas que não reconheci. Algumas ruas tinham nomes familiares, mas levemente distorcidos, como se fossem versões de São Paulo em uma outra realidade. Outras rotas levavam a lugares que eu sabia que não existiam: túneis subterrâneos, avenidas com nomes apagados, zonas industriais que haviam sido demolidas há décadas. Apaguei o carro, mas as imagens permaneceram no painel por mais alguns segundos antes de se dissolverem em uma névoa de pixels que nunca deveriam estar ali, porque aquele painel nem mesmo era digital. Fechei o capô e fiquei horas sentado, encarando o vazio, tentando decidir se eu deveria contar a alguém. No entanto, sabia que não adiantaria. Quem acreditaria? Diriam que eu estava cansado, que a rotina havia me enlouquecido, que mecânicos em São Paulo sofrem com estresse. E talvez tudo isso fosse verdade, mas eu sabia que havia mais. O motor que não deveria funcionar estava funcionando, e funcionava sozinho, sem combustível, sem ignição, sem nada que eu pudesse entender. Deitei naquela noite com a certeza de que não era apenas um carro. Era um dispositivo, uma máquina vinda de algum lugar, deixada na minha oficina com um propósito específico. E enquanto o som grave ainda ecoava na minha cabeça, como um tambor distante, entendi que eu não tinha escolha. Ou descobria o que aquilo realmente era, ou seria engolido pelo mistério da mesma forma que a cidade engole os que se perdem em suas ruas sem volta. As noites seguintes ao dia em que liguei aquele motor, impossível se tornaram uma extensão do próprio pesadelo. Eu podia estar deitado em casa, tentando forçar os olhos a se fecharem, mas o barulho continuava ressoando dentro de mim, como se a oficina tivesse instalado uma segunda vida em meu peito. O som não era apenas lembrança, era presença constante, grave e metálica, vibrando por trás das paredes da minha mente. A cada madrugada, entre 3 e 4 da manhã, eu me via obrigado a levantar, calçar os sapatos e caminhar pela rua escura até a oficina, como se algo me chamasse de volta para aquele beco úmido, onde a realidade parecia escorregar para fora do controle. Eu abria a porta de ferro devagar, sentindo o cheiro de graxa, poeira e umidade que sempre esteve ali, mas junto vinha outro cheiro, mais forte e impossível de definir, algo entre ferro oxidado e carne queimada, um odor que parecia brotar do chão embaixo do carro sem dono. Na primeira noite em que percebi o som vindo do subsolo, pensei que fosse ilusão. Estava sentado ao lado da rampa, fumando em silêncio, quando a vibração começou. Era fraca, quase imperceptível,
como se um trem passasse muito longe, mas não havia trilho por perto, e mesmo as linhas de metrô corriam a quilômetros dali. Coloquei o ouvido rente ao piso e ouvi melhor. Era um ritmo constante, mecânico, como o bater de um martelo gigante, pausado, repetido, em intervalos iguais. O coração acelerou no mesmo compasso, e por um instante, achei que estava escutando o próprio sangue. Levantei apressado. Limpei a orelha com as mãos como se pudesse apagar o que tinha ouvido, mas o som não desapareceu. Ficava ali, martelando fundo, ecoando por baixo das fundações da oficina. Nos dias seguintes, o barulho aumentou. Não era apenas martelar, eram rangidos metálicos, engrenagens se encaixando, como se alguém tivesse construindo algo imenso logo abaixo de mim. A oficina trepidava de maneira quase imperceptível, mas eu sentia nos pés, sentia no estômago, como quando um caminhão pesado passa na rua e o chão balança. O problema é que não havia caminhão nenhum, apenas o carro sobre a rampa, imóvel, com seu motor impossível, que parecia estar conectado diretamente àquela maquinaria subterrânea. Uma madrugada, não resisti. Deitei no chão da oficina e fiquei com o rosto colado no cimento frio, tentando identificar de onde vinha o som. Quanto mais me concentrava, mais claro ficava. O ruído não era genérico, era direcional. Partia de um ponto específico, bem embaixo da parede onde eu guardava as peças enferrujadas, caixas de filtro de óleo e pneus velhos. Empurrei tudo para o lado e me agachei, batendo com os nós dos dedos no chão. O eco respondeu de um jeito estranho, como se a camada de concreto fosse mais fina ali, como se houvesse espaço oco logo abaixo. Um arrepio percorreu minha espinha. Pensei em pegar a marreta e começar a quebrar, mas o medo venceu. Se havia algo ali embaixo, talvez fosse melhor não acordar. A partir daquela noite, o telefone voltou a tocar, sempre no mesmo horário. Eu atendia, e do outro lado só ouvia o mesmo padrão: chiados, estática, e entre os ruídos o mesmo som metálico que vinha do chão, como se a ligação fosse apenas uma extensão do que acontecia debaixo da oficina. Em uma das chamadas, juro que ouvi uma voz abafada dizer meu nome, arrastado, incompleto, mas reconhecível. Larguei o fone no mesmo instante e quase quebrei o aparelho contra a parede. Mas o barulho continuou vindo do subsolo, indiferente à minha recusa. Era como se não importasse atender ou não, porque de qualquer forma, o chamado estava ali, pulsando nas entranhas da cidade. Comecei a reparar que os vizinhos da rua também estavam inquietos. Um senhor que morava no prédio ao lado comentou certa manhã que sua cama vibrava todas as noites, como se alguém estivesse batendo ferro contra ferro debaixo do chão. Outra vizinha disse que escutava um ronco baixo no encanamento, mas que os técnicos da companhia de água garantiram que não havia nada errado. Eu apenas ouvia, balançava a cabeça e fingia não saber de nada, mas por dentro queimava o pavor de que aquilo estivesse se espalhando, de que o que nascia sob a oficina começava a alcançar também as casas ao redor. Na noite em que a cidade inteira sofreu um breve apagão, percebi que já não havia retorno. Enquanto os postes se apagaram, os faróis dos carros morreram e até meu celular desligou sozinho. A oficina permaneceu iluminada por dentro, como se tivesse energia própria. O carro se acendeu sozinho, o painel brilhando em azul intenso, e o chão vibrou de forma tão forte que as ferramentas caíram das prateleiras. Corri para fora, mas mesmo na rua escura, conseguia ver a oficina brilhando como um farol solitário, e debaixo de mim, sob o asfalto, o som metálico reverberava, mais alto do que nunca, como se finalmente tivesse sido liberado. Não consegui mais dormir naquela noite, nem em nenhuma outra. Sabia que o que quer que estivesse no subsolo não era apenas um barulho ou uma coincidência de encanamento antigo, era uma construção, uma máquina, uma linha de montagem invisível que usava as entranhas da cidade como abrigo. E de alguma forma, o carro sem dono e eu estávamos conectados a isso. O que antes era apenas desconforto começou a se transformar em certeza,
Havia algo sendo feito debaixo da oficina. Algo que respirava junto com um motor impossível e que, mais cedo ou mais tarde, viria à superfície. Depois da noite em que a cidade inteira mergulhou no breu e a oficina permaneceu acesa, iluminada apenas pela energia impossível do carro sem dono, percebi que não estava mais sozinho naquela história. A sensação de que algo me observava, que até então parecia vaga e difusa, tomou forma concreta na semana seguinte, quando os homens de macacão cinza apareceram. Não sei dizer se chegaram de repente ou se já estavam à espreita havia dias. Mas a verdade é que se apresentaram como se fossem parte natural do cenário, como se já pertencessem àquele lugar mais do que eu mesmo. Era manhã, uma terça-feira abafada, o cheiro de fumaça pairando no ar, depois de uma queimada distante na periferia, e eu mexia em um carburador antigo quando ouvi passos firmes na entrada. Levantei a cabeça e lá estavam 3 figuras alinhadas, idênticas na postura e no uniforme. Não eram macacões comuns de mecânico, com marcas de graxa e bordados de oficinas conhecidas. Eram peças cinzentas, sem logotipo, lisas demais, limpas demais, quase artificiais, como se tivessem acabado de ser retiradas de uma embalagem selada. Um deles, o mais alto, se aproximou primeiro e perguntou pelo carro. A voz era seca, sem entonação, como se tivesse sido ensaiada. Eu não tinha falado com ninguém sobre aquele veículo. Não havia registro em papel ou computador. Não havia cliente que o reclamasse. Mas eles sabiam. Perguntaram de imediato onde ele estava, qual era o estado do motor, se eu já havia testado a ignição. Respondi de forma cautelosa, fingindo não entender de que carro falavam. Mas eles sorriam com os olhos, não com a boca, e a sensação era de que liam meus pensamentos antes que eu os expressasse. O mais baixo entre eles comentou meu nome, meu endereço, até detalhes sobre minha família que não constavam em lugar algum, coisas que ninguém de fora deveria saber. Foi quando percebi que não eram apenas homens curiosos, eram emissários de algo maior, de algum grupo que tinha interesse direto no que estava acontecendo embaixo da oficina. Perguntaram se eu já tinha ouvido sons estranhos à noite, se havia sentido vibrações no chão. O tom não era de curiosidade, mas de verificação, como se quisessem confirmar que os sinais estavam se manifestando do jeito que esperavam. Cada pergunta deles era uma faca enfiada devagar, e eu me via obrigado a admitir, mesmo sem confiar. Respondi que sim, que havia ruídos metálicos, que às vezes parecia haver uma fábrica subterrânea em funcionamento. O mais alto assentiu com a cabeça, como se fosse exatamente o que queria ouvir, e disse que era melhor eu não tentar investigar por conta própria, que havia riscos grandes demais. Quando perguntei quem eram e por que se importavam, eles se entreolharam e apenas repetiram que estavam ali pela minha segurança, enviados por instâncias maiores que não podiam ser reveladas. Não me deram cartões, não anotaram nada, mas deixaram um aviso. O carro não deveria ser mexido sem autorização. Qualquer tentativa de desmontá-lo poderia comprometer algo que estava em construção. Usei a desculpa de que era apenas mecânico, que não passava de um trabalhador tentando ganhar a vida. Mas o mais baixo entre eles aproximou o rosto do meu e disse, quase sussurrando, que eu já fazia parte, que desde o momento em que tocara no motor, havia estabelecido um vínculo que não poderia romper. O suor desceu pelas minhas costas, e pela primeira vez em muito tempo, senti medo real de outros seres humanos, mais do que do carro ou do som do subsolo. Eles foram embora sem se despedir, apenas viraram as costas e desapareceram pela esquina do beco, como se soubessem para onde ir sem precisar olhar. Quando corri até a calçada para acompanhar, já não estavam lá. Nenhum carro os esperava, nenhum som de passos ecoava. Nada. Era como se tivessem sido engolidos pela própria cidade. Passei o resto do dia em alerta, fechando a porta de ferro cada vez que um desconhecido passava. À noite, no entanto, percebi que eles haviam deixado mais do que palavras. Em cima do carro, sobre o capô frio, havia uma marca de mão.
impressa em sujeira que não existia antes, um desenho perfeito, de dedos longos demais para serem humanos. Toquei aquela marca e senti novamente o mesmo choque pulsante que o motor transmitia, como se fosse uma extensão dele. Nos dias seguintes, não consegui mais evitar a sensação de que estava sendo seguido. Caminhando pela avenida, sempre havia uma sombra de macacão cinza cruzando a calçada oposta. No metrô, em meio à multidão, havia sempre alguém com o mesmo uniforme, parado, sem se mover, apenas me observando até que as portas se fechassem. No mercado, na padaria, até mesmo do outro lado da rua quando eu chegava em casa, eles estavam lá. Nunca se aproximavam, nunca falavam, mas a presença era sufocante, como se me lembrassem a cada instante que a oficina já não era apenas minha, que eu havia me tornado zelador de algo que não entendia. E enquanto isso, o barulho do subsolo só crescia. Cada martelada metálica soava como uma resposta às visitas daqueles homens, como se houvesse coordenação entre o que acontecia lá embaixo e os movimentos deles na superfície. Eu comecei a me perguntar se eram realmente humanos, se não passavam de projeções de algo maior, representantes de uma máquina que se espalhava pela cidade com um rosto de gente. Em certa noite desci de Tester, esperei até que um deles aparecesse na esquina. Saí da oficina de repente e corri em sua direção. Ele não se moveu, deixou que eu me aproximasse, e quando estava a poucos metros de distância, piscou fora de existência. Não correu, não virou a esquina, simplesmente desapareceu, deixando no ar o mesmo cheiro metálico e adocicado que impregnava o interior do carro. Voltei para dentro trêmulo, mais perdido do que antes, com a sensação de que minha vida não me pertencia mais. A oficina, o carro, os sons do subsolo, os homens de macacão cinza, menos tudo fazia parte de uma engrenagem muito maior que me havia escolhido sem explicação. Naquela noite, adormeci sobre a bancada e sonhei que estava deitado dentro do próprio motor e que aqueles homens se inclinavam sobre mim, olhando sem olhos, apenas esperando o momento certo de me ligar às engrenagens. Depois da aparição dos homens de macacão cinza, a oficina deixou de ser apenas um lugar onde eu consertava carros e trocava óleo. Passou a ser uma espécie de cápsula isolada, onde o tempo e o espaço pareciam obedecer a outras leis, e onde eu já não conseguia distinguir se era senhor do ambiente ou apenas uma peça de engrenagem maior. Eles me alertaram para não mexer mais no carro, mas a cada vez que eu entrava ali e sentia aquele motor pulsando silencioso sob o capô, a tentação voltava. Eu precisava entender, precisava provar que ainda tinha algum controle. Foi nessa ânsia que decidi instalar câmeras de segurança novas, acreditando que se conseguisse registrar o que acontecia nas madrugadas, finalmente teria algo concreto em mãos, algo que me libertaria da dúvida e do medo. Comprei 4 câmeras simples, dessas que qualquer loja de eletrônicos vende, e passei um dia inteiro instalando nos cantos da oficina. Uma apontada para a entrada, outra para a rampa hidráulica, uma terceira de frente para o telefone fixo e a última para os fundos, onde ficavam as prateleiras com peças acumuladas e a parede de concreto atrás da qual eu jurava ver um espaço oco. Fiz os testes, conferi a gravação, tudo funcionando perfeitamente. No fim da noite, fechei a porta de ferro e fui para casa pela primeira vez em semanas, com uma fagulha de esperança de que teria respostas no dia seguinte. Na manhã seguinte, quando voltei, percebi que algo não estava certo. O monitor mostrava as gravações das primeiras horas da noite, cenas comuns, eu fechando a oficina, apagando as luzes, o carro imóvel, mas exatamente às 0 todas as câmeras apagaram ao mesmo tempo. Não houve queda de energia, porque o relógio digital da bancada continuou marcando os minutos sem interrupção. Apenas as câmeras se desligaram, como se uma mão invisível tivesse puxado seus cabos. O mais perturbador foi que, às 4, todas voltaram a funcionar sozinhas, captando o ambiente
de forma normal, sem sinal de falha. Era como se houvesse uma janela de 4 horas em que a oficina não aceitava ser observada. Insisti por dias, reinstalei, troquei cabos, mudei ângulos, mas o padrão se repetia. Meia-noite as câmeras morriam, 4 da manhã ressuscitavam. E entre esses dois pontos, o que acontecia ali dentro ficava encoberto por uma escuridão absoluta. Mesmo para mim, que às vezes tentava ficar acordado no monitor, porque, estranhamente, sempre que dava meia-noite, um torpor me dominava, pesado como narcótico, e eu simplesmente apagava sobre a mesa, acordando horas depois, sem memória clara do que se passara. Um dia, decidi enfrentar. Carreguei uma garrafa inteira de café forte, sentei diante do monitor e jurei a mim mesmo que não fecharia os olhos. Faltavam 5 minutos para a meia-noite, quando comecei a sentir o corpo pesar, como se cada músculo fosse sendo puxado para o chão. Resistia, beliscava os braços, jogava café no rosto, mas o sono se impunha como uma ordem, não como necessidade. Antes que os ponteiros se encontrassem, já sentia a visão embaçar. O último registro consciente foi o monitor piscando, as 4 câmeras se apagando em uníssono, e logo depois o barulho grave do motor preenchendo meu crânio, como se viesse de dentro. Acordei ao amanhecer, com a cabeça apoiada na bancada e os olhos ardendo. Corri para verificar as gravações, e lá estava o buraco temporal, das 0 às 4, apenas tela preta, mas havia algo novo. Na câmera voltada para a rampa, segundos antes da imagem sumir, um vulto atravessava o quadro. Não era sombra, porque criava profundidade, bloqueava a visão da parede por frações de segundo. A figura era humanoide, mas alongada, com movimentos mecânicos, como se cada articulação estalasse em ângulos impossíveis. Congelei a imagem e ampliei ao máximo, mas tudo o que vi foi uma silhueta borrada, cinzenta, quase se confundindo com a própria lataria do carro. Durante aquela semana, outros sinais apareceram. As câmeras voltavam ligadas pela manhã, mas às vezes mostravam pequenas falhas, como linhas horizontais que atravessavam a tela. E dentro dessas falhas, se eu olhasse com atenção, havia símbolos, formas geométricas, que pareciam surgir no estático da imagem. Eram triângulos, círculos incompletos, como se as gravações fossem um meio de transmitir mensagens cifradas. Certa manhã, percebi que as linhas haviam se organizado em algo que se parecia com uma seta apontando para baixo, bem na direção da parede atrás das prateleiras. O mesmo lugar onde eu já tinha sentido o eco oco, como se houvesse espaço vazio no subsolo. A partir desse dia, a sensação de estar sendo espionado mudou. Não eram apenas os homens de macacão cinza que surgiam e desapareciam. Agora, parecia que a própria oficina olhava para mim através das lentes, como se o carro, o motor e o subsolo tivessem consciência e soubessem que eu tentava decifrá-los. Porque, cada vez que eu mexia nos arquivos, cada vez que pausava uma gravação ou tentava salvar um print, o computador travava, reiniciava e apagava o que eu havia feito. Nenhuma tentativa de backup funcionava. Nenhum HD externo aceitava os arquivos. Era como se o material se autodestruísse sempre que eu tentava tirá-lo do espaço fechado da oficina. Foi então que comecei a entender a lógica por trás de tudo. Não se tratava de impedir que eu visse, mas de limitar o que poderia ser levado para fora. Como se houvesse um acordo silencioso. Dentro da oficina, eu podia testemunhar, mas tentar registrar, mostrar a outros, romper o isolamento, era proibido. E a punição era simples: o apagão das câmeras, o bloqueio dos arquivos, o sono incontrolável que me dominava exatamente quando deveria estar desperto. Naquela altura, eu já não sabia se a oficina era um local de trabalho ou uma prisão. E o pior era a certeza de que, cada vez que a escuridão das câmeras tomava conta, algo caminhava ali dentro, mexia no carro, mexia em mim, porque, em uma das manhãs, ao acordar sobre a bancada,
Percebi uma marca no meu braço, um círculo vermelho perfeito, como se tivesse sido marcado por calor ou pressão. Não era ferida comum, não era hematoma de sono mal dormido. Era uma marca exata, simétrica, que lembrava os símbolos borrados que eu via nas falhas da gravação. E pela primeira vez, senti que o limite entre testemunha e participante estava se dissolvendo. Eu já não apenas observava o mistério, eu começava a carregar no corpo sinais de que fazia parte dele. Eu havia resistido durante dias, talvez semanas, à tentação de dar partida naquele carro e levá-lo para fora da oficina. Não era medo de dirigir, afinal, desde garoto eu sempre encontrava desculpas para manobrar veículos, mesmo os que não estavam prontos. Era outra coisa, mais funda, como se a própria cidade me avisasse que cruzar essa linha significaria não voltar atrás. Desde que o carro aparecera na oficina, a rotina tinha se desmanchado em ruídos subterrâneos, câmeras que apagavam sozinhas e homens de macacão cinza que surgiam do nada. E mesmo assim, a ideia de conduzi-lo pelas ruas me assombrava todas as noites, como um sussurro dentro do crânio, repetindo que era preciso ver até onde ele me levaria. Na madrugada em que finalmente cedi, São Paulo parecia mais morta do que nunca. O ar estava parado, nenhuma buzina ecoava, nenhum motor distante quebrava o silêncio. Era como se a cidade tivesse segurado a respiração à espera do que eu faria. Entrei na oficina com as mãos trêmulas, os olhos fixos naquele corpo metálico imóvel sobre a rampa. O carro me observava, mesmo sem olhos, e eu sabia que não adiantava mais resistir. Coloquei a chave na ignição, e o motor respondeu antes mesmo de girar por completo. O ronco não foi como antes, metálico e grave. Agora era um som mais profundo, que vibrava pelo assoalho e reverberava no meu peito como um segundo coração. As luzes do painel se acenderam e mais uma vez não mostravam os indicadores tradicionais. No lugar de velocímetro e contagiros, mapas se projetaram na tela, linhas sinuosas que se moviam como serpentes. Reconheci algumas avenidas, mas estavam distorcidas, com nomes trocados por combinações de letras que não pertenciam ao alfabeto, como se fossem versões alternativas da cidade. Outras linhas conduziam a espaços vazios, buracos no mapa, regiões que jamais existiram. Respirei fundo e engatei a primeira marcha. O carro deslizou para fora da oficina com uma suavidade impossível. Não precisei acelerar. Era como se ele próprio escolhesse a velocidade. As ruas estavam desertas, os semáforos apagados, como se o apagão da semana anterior tivesse voltado só para mim. Dirigir aquele veículo era como estar em transe. A direção se movia levemente sozinha, não brigava com minhas mãos, apenas me guiava, e o asfalto parecia se abrir sob os pneus, sem resistência. Conforme avançava, percebia que não seguia os caminhos habituais da cidade. O carro virava por ruas que eu nunca tinha visto. Passava por vielas estreitas que não existiam na memória de alguém que passou a vida em São Paulo. Eu reconhecia postes, muros, fachadas, mas sempre com algo errado. Janelas cegas, sem vidro. Placas com nomes quase certos, mas alterados por uma letra. Prédios antigos, que eu sabia que haviam sido demolidos há anos ainda de pé, como se o tempo tivesse falhado ali. O painel continuava projetando linhas que me indicavam rotas, mas não havia voz de GPS, apenas símbolos piscando, como setas e círculos, que pulsavam ao ritmo do motor. A certa altura, percebi que o carro me conduzia em direção ao centro, mas o centro que eu conhecia não era aquele. Passei pela Sé e vi a catedral coberta por andaimes que não existiam na realidade. As torres inacabadas, como se ainda estivessem em construção. Vi o viaduto do chá deserto, mas embaixo no vale havia estruturas metálicas que nunca estiveram ali, como se uma fábrica inteira tivesse sido erguida nas sombras da madrugada. Comecei a suar frio, com a sensação de que não estava apenas dirigindo, mas atravessando versões diferentes de São Paulo sobrepostas, umas às outras. Era como se o carro abrisse caminhos para realidades paralelas da cidade, ruas que existiram ou que ainda vão existir.
Quanto mais avançava, mais sentia que não era eu quem escolhia, mas sim ele, conduzindo com paciência, me mostrando o que havia por baixo da pele da metrópole. Em certo ponto, o painel projetou um símbolo que nunca tinha visto. Um círculo dividido por 3 linhas, pulsando em vermelho vivo. O carro virou numa avenida larga, deserta, e parou diante de uma entrada subterrânea. Um túnel de concreto rachado, que eu tinha certeza de nunca ter existido ali. Desci do carro em transe, toquei a parede fria e percebi que o som metálico que eu escutava na oficina, aquele martelar subterrâneo, vinha dali, amplificado, vivo, como se centenas de máquinas estivessem operando ao mesmo tempo. Quando olhei de volta para o veículo, as portas se abriram sozinhas, como um convite para continuar, mas não tive coragem. Recuei, entrei novamente e girei a chave para desligar. O motor silenciou de imediato. As luzes do painel se apagaram e, em um piscar de olhos, tudo ao redor parecia ter voltado ao normal. Onde antes havia um túnel, agora havia apenas um muro grafitado, como tantos outros espalhados pela cidade. O viaduto do chá, a catedral, os prédios, todos estavam normais, como se nada tivesse acontecido. Apenas eu e o carro sabíamos a verdade, que por alguns minutos eu tinha cruzado fronteiras invisíveis, percorrido ruas que não pertenciam ao mapa oficial de São Paulo, conduzi o carro de volta à oficina, em silêncio, o coração batendo, como se fosse explodir. O painel permanecia apagado, inofensivo, como se zombasse de mim, por não ter aceitado o convite. Estacionei sobre a rampa, fechei o capô e me afastei, mas sabia que era tarde demais. Eu havia cruzado a linha. A oficina já não era apenas oficina, e a cidade já não era apenas cidade. Eu tinha dirigido um carro que não obedecia às regras da realidade. E agora, o som do subsolo parecia me chamar com mais força do que nunca, como se tivesse gostado da minha primeira viagem. Depois da noite em que dirigi o carro por ruas que não existiam, fiquei obcecado em entender de onde ele vinha e para quem, afinal, eu estava prestando serviço. Porque por mais absurdo que parecesse, eu já não tinha dúvidas de que alguém me escolhera de propósito para ser o guardião dessa máquina. Eu não havia pedido, mas era como se tivesse sido contratado para cuidar dela, mesmo sem contrato, sem assinatura, sem nada. A prova veio de forma tão direta quanto inquietante. Dinheiro. Tudo começou numa manhã comum, quando decidi verificar o extrato da minha conta bancária. Eu esperava encontrar o saldo apertado de sempre, as mesmas dívidas, os mesmos restos de pagamentos atrasados, mas havia um depósito recente, uma quantia considerável, suficiente para cobrir não só o aluguel da oficina, mas todas as contas do mês. E o mais perturbador, não havia identificação, nenhum nome, nenhum CPF, nenhum CNPJ, apenas a palavra transferência. Nos dias seguintes, novos depósitos surgiram, sempre em valores diferentes, mas suficientes para que eu nunca mais precisasse me preocupar em cobrar cliente algum. O dinheiro simplesmente aparecia, como se uma mão invisível cuidasse para que eu não abandonasse o carro nem a oficina. Não havia explicação, mas havia uma lógica silenciosa. Eu estava sendo pago para manter aquele veículo lá, funcionando, protegido. Um cliente invisível, que eu nunca veria, mas que estava presente em cada centavo que pingava na conta. No início, a tentação de gastar esse dinheiro me corroía. Eu podia pagar todas as dívidas acumuladas, podia renovar equipamentos, podia até abandonar a oficina e recomeçar em outro lugar. Mas cada vez que pensava nisso, algo acontecia. Na primeira vez que considerei sacar o valor para quitar um empréstimo, o caixa eletrônico da agência travou na minha frente, engolindo o cartão e reiniciando com telas cheias de símbolos estranhos, linhas vermelhas e verdes que piscavam como códigos indecifráveis. Na segunda vez, quando tentei transferir parte da quantia para outro banco, o sistema caiu e o atendente disse que nunca tinha visto aquilo acontecer antes. Era como se o dinheiro estivesse preso a mim, à minha oficina, ao carro, como se não fosse de verdade fora dali. Aos poucos,
Comecei a aceitar o padrão. O cliente invisível me sustentava, mas também me vigiava. Não precisava aparecer em carne e osso, não precisava assinar papéis. O simples ato de manter a conta abastecida era suficiente para me manter preso. E a cada depósito, a cada centavo recebido, o barulho no subsolo parecia aumentar, como se cada pagamento fosse um novo passo na construção que acontecia sob os meus pés. Eu me perguntava se o dinheiro era humano ou se fazia parte da mesma lógica impossível que movia aquele motor sem combustível. Talvez fosse apenas um incentivo para que eu não quebrasse a rotina, um contrato invisível entre mim e a máquina. Comecei a notar outros sinais. Um dia, quando voltei para casa depois de um expediente tenso, encontrei a porta do apartamento entreaberta. Corri para dentro, mas nada havia sido levado. Nada estava fora do lugar. Apenas um envelope sobre a mesa, contendo um extrato impresso da minha própria conta bancária, atualizado até o minuto exato em que eu havia deixado a oficina. A folha não tinha logotipo de banco, apenas números e meu nome no topo, mas no final havia uma frase escrita à mão: "Continue cuidando." O calafrio que percorreu minha espinha foi pior do que qualquer susto com o carro. Não era mais questão de ser observado à distância. Alguém entrava na minha vida no mil espaco, com a mesma naturalidade com que o dinheiro surgia do nada. As noites se tornaram ainda mais pesadas. Agora, além do som metálico do subsolo e do motor impossível vibrando como um organismo vivo, eu sentia a presença desse cliente invisível rondando meus passos. Ele nunca ligava, nunca se mostrava, mas o pagamento constante era a voz silenciosa que me lembrava que eu não podia recusar. Uma vez, numa madrugada de insônia, entrei na conta pelo celular e vi algo que nunca mais esqueci no histórico de transações. Antes mesmo dos depósitos, aparecia a palavra aprovado, acompanhada de um símbolo em forma de círculo cortado por 3 linhas, o mesmo que havia piscado no painel do carro, quando ele me levou até o túnel inexistente. O mesmo símbolo que começara a surgir nas falhas das câmeras e até marcado em meu braço como cicatriz vermelha. Era impossível não conectar os pontos. O cliente invisível não era uma pessoa comum. Não era alguém físico que decidira me contratar secretamente. Era parte da engrenagem, parte daquilo que se movia sob São Paulo. Talvez fosse uma inteligência maior, algo que usava as estruturas humanas menos bancos, sistemas digitais, envelopes impressos menos apenas como canais. Eu não sabia. Só sabia que estava preso num contrato que nunca aceitei. E quanto mais eu tentava me libertar, mais a oficina se tornava uma extensão de mim e eu dela. Na manhã em que acordei e encontrei meu celular com dezenas de notificações de transferências seguidas, todas no mesmo valor exato repetido como um código, percebi que não adiantava mais fingir que havia escolha. Eu já era funcionário de algo que não tinha rosto, que não aparecia, mas que se fazia presente em cada detalhe. O cliente invisível não precisava de assinatura nem de voz. Ele já estava dentro de tudo, como se fosse a própria cidade pagando sua dívida. E eu, contra minha vontade, já não era apenas mecânico. Era cúmplice de uma máquina que se alimentava de silêncio, dinheiro e segredos. A essa altura eu já não tinha mais dúvidas de que a oficina havia se transformado num ponto de contato entre 2 mundos. O dinheiro que aparecia na minha conta sem origem, os homens de macacão cinza que surgiam e desapareciam, as câmeras que se recusavam a registrar os fatos da madrugada. Tudo convergia para o mesmo núcleo, aquele carro impossível que continuava estacionado sobre a rampa, como um animal silencioso, à espera do próximo comando. Cada vez que eu me aproximava dele, o ar ficava mais denso, carregado, como se dentro da lataria houvesse um coração metálico que pulsava em sintonia com algo muito maior. Enterrado sob São Paulo. Foi numa dessas manhãs pesadas, quando eu já quase não distinguia o cansaço do delírio, que resolvi abrir o porta-luvas. Não sei dizer por que não havia feito isso antes. Talvez por medo, talvez porque o próprio carro tivesse me mantido afastado até então.
Mas naquele dia as minhas mãos agiram sozinhas, como se fossem guiadas. A tampa abriu-se sem esforço, revelando um único objeto. Nem Manuel, nenhuma lanterna, nada que se esperaria encontrar em qualquer automóvel. Apenas um mapa dobrado em 4, com o papel envelhecido e áspero ao toque, como se tivesse sido guardado por décadas. Retirei-o com cuidado e o estendi sobre a bancada. No primeiro olhar, parecia apenas um mapa antigo de São Paulo, com traços em preto e branco, avenidas largas, marginais, rios contornados por linhas. Mas à medida que observava mais de perto, comecei a notar as diferenças. As ruas tinham nomes que não existiam ou estavam grafadas de modo incorreto, como se fossem reflexos distorcidos de realidades possíveis. Alguns bairros eram representados com símbolos em vez de palavras, círculos, triângulos e cruzes que não faziam parte de nenhum sistema de cartografia que eu conhecia. E no canto inferior direito havia uma inscrição à mão, em letras miúdas e tortas, que dizia apenas: abaixo é onde tudo começa. Passei a manhã inteira analisando aquele mapa, comparando com o Google Maps, com plantas antigas da cidade que encontrei em livros empoeirados na estante da oficina. Quanto mais comparava, mais convenci-me de que não estava olhando para uma representação da São Paulo que eu conhecia, mas para uma versão subterrânea dela. As linhas tracejadas não eram ruas, eram túneis antigos, esquecidos, que corriam por baixo da cidade como veias escondidas. Muitos deles coincidiam com estações de metrô, mas se prolongavam para além dos limites conhecidos, avançando em regiões que o metrô nunca tocara. E num ponto específico, bem no centro do mapa, havia um círculo vermelho desenhado à mão, como um alvo. Quando medi as distâncias, percebi que aquele círculo coincidia exatamente com a localização da minha oficina. Aquela descoberta me deixou paralisado. Era como se todo o emaranhado de túneis e passagens convergisse para o mesmo lugar em que eu estava. O carro não fora deixado ali por acaso. A oficina havia sido escolhida porque ficava em cima de um ponto central, talvez um nó, talvez uma entrada. Segurei o mapa com as 2 mãos e senti que ele vibrava levemente, como se fosse feito do mesmo material pulsante que compunha o motor impossível. Levei-o para perto do carro e o painel acendeu sozinho, projetando linhas que correspondiam exatamente ao desenho do papel. Era a mesma rede de túneis, agora brilhando em azul e vermelho, como se a máquina tivesse reconhecido o mapa e o ativado. Nesse momento senti que algo se abriu sob meus pés, não de forma literal, mas como uma consciência que desperta. Era como se a cidade de São Paulo fosse apenas uma pele, e sob ela houvesse outra camada, secreta, funcionando em paralelo. O mapa não mostrava ruas para carros comuns, mas caminhos que conectavam máquinas, estruturas ocultas, talvez até entidades que usavam a superfície apenas como disfarce. Toquei o ponto marcado em vermelho e o painel respondeu com um som agudo, metálico, que ecoou por toda a oficina. O motor do carro começou a vibrar sem que eu tivesse ligado, e o chão acompanhou a pulsação, como se o mapa tivesse acordado também o subsolo. Aos poucos, percebi que não estava mais sozinho. Pela porta de ferro semiaberta, vi um vulto cinza parado na calçada. Era um dos homens, observando em silêncio, sem se aproximar. Eu sabia que de alguma forma eles tinham esperado por isso. O mapa era a próxima etapa, o próximo passo no vínculo que eu jamais escolhera, mas que agora se tornava inevitável. Fechei o porta-luvas com violência e escondi o mapa debaixo da blusa, decidido a não deixá-lo visível. Mas quando olhei de novo para a rua, o vulto já não estava lá. Passei aquela noite sem dormir, sentado na bancada com o mapa estendido à minha frente. Tentei traçar rotas, tentei entender o que significavam os símbolos. Um deles parecia indicar pontos de energia, outro lembrava marcas de fábrica, talvez locais de construção secreta. A cada nova linha que eu decifrava, o barulho do subsolo ficava mais intenso, como se respondesse à minha curiosidade. Até que, perto das 4 da manhã, ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Não eram mais marteladas, não eram mais engrenagens,
Era como uma voz profunda, metálica, reverberando pelos túneis. Não era idioma humano, mas tinha cadência de fala, como se as próprias máquinas estivessem me chamando. Fechei o mapa de repente e enfiou-o dentro de uma gaveta trancada, mas sabia que não adiantava. O simples ato de tê-lo aberto já me colocara numa posição de participante. Eu tinha visto demais, entendido demais, e agora, cada vez que fechava os olhos, o desenho dos túneis aparecia diante de mim, como se estivesse gravado na retina. Eu não sabia ainda até onde aquilo ia me levar, mas compreendia com clareza que o cliente invisível, os homens de macacão cinza e o carro impossível eram apenas partes de um mesmo organismo subterrâneo que pulsava sob a cidade. E eu, com minhas mãos manchadas de graxa e a mente tomada pelo medo, havia encontrado o mapa de entrada para ele. Os dias que se seguiram à descoberta do mapa foram como viver dentro de uma febre constante. Eu não conseguia mais pensar em nada além das linhas subterrâneas que se cruzavam embaixo de São Paulo, convergindo para o ponto exato onde a oficina estava construída. Trabalhar em carros comuns se tornou uma farsa. Cada cliente que entrava pela porta era apenas uma sombra distante, e minhas mãos moviam-se no automático, enquanto a mente permanecia mergulhada naquele papel envelhecido que agora parecia mais vivo do que eu. O mapa tinha se infiltrado nos meus sonhos, aparecia atrás das minhas pálpebras fechadas, como se estivesse tatuado na retina. As linhas piscavam, os símbolos se reorganizavam sozinhos, e eu acordava com a sensação de que tinha passado a noite inteira andando por túneis úmidos, ouvindo o eco de marteladas que nunca paravam. Mas nada me preparou para a noite em que a cidade inteira sucumbiu a uma falha elétrica total e apenas a oficina permaneceu acesa. Era sexta-feira, uma noite abafada, com a garoa fina caindo em intervalos regulares como se fosse cronometrada. O ar estava pesado, carregado de ozônio, como antes de uma tempestade. Eu já sabia que algo estava prestes a acontecer, porque desde cedo o carro vibrava levemente, mesmo desligado, e o painel piscava sozinho em intervalos irregulares, como se tentasse chamar minha atenção. O mapa, que eu havia escondido na gaveta trancada, começou a emitir um zumbido baixo, quase inaudível, mas que fazia as ferramentas balançarem sobre a bancada. Às 11 da noite, o telefone fixo tocou. Atendi com o coração acelerado, esperando mais chiados, mas o que veio foi silêncio absoluto. Depois de alguns segundos, um estalo forte, como descarga elétrica, percorreu o fio e fez a lâmpada da oficina piscar. Coloquei o fone de volta e percebi que a lâmpada não voltou ao normal. Continuava acesa, mas a luz parecia mais densa, mais branca, quase sólida. Foi nesse instante que tudo apagou. Primeiro os prédios vizinhos, depois os postes da rua, depois os faróis dos carros que passavam, um a um, como se alguém tivesse desligado a chave geral da cidade. Do lado do forá, ouvi gritos, buzinas, passos apressados. São Paulo mergulhara no breu completo. E quem conhece essa cidade sabe que escuridão aqui é sempre sinônimo de medo. Mas a oficina, não. Ali dentro, todas as lâmpadas permaneciam acesas, mesmo as que eu sabia que estavam queimadas. O painel do carro brilhou como nunca, projetando o mapa inteiro em vermelho vivo, cada linha pulsando como veias, em carne exposta. O motor começou a girar sozinho, emitindo aquele ronco grave que fazia tremer o cimento sob meus pés. Eu corri até a porta de ferro e a ergui para ver o que acontecia na rua. Tudo estava apagado. Os prédios, os semáforos, até o céu parecia mais escuro, como se a própria lua tivesse sido desligada. O único ponto de luz em todo o quarteirão era a oficina, brilhando como um farol. Senti na pele que isso não era coincidência. A falha elétrica não era um acidente. Era uma abertura, um momento calculado. O barulho no subsolo aumentou de intensidade, transformando-se
em um rugido metálico contínuo, como se centenas de máquinas tivessem sido ativadas ao mesmo tempo. O chão vibrava sob meus pés, e a cada pulsação eu tinha a sensação de que o piso iria rachar. O mais assustador foi perceber que a oficina parecia expandir-se. As paredes rangiam, o teto parecia mais alto, e as sombras se alongavam em ângulos impossíveis. O carro continuava no centro, como a fonte de toda a energia, e ao seu redor, o painel exibia não apenas o mapa subterrâneo, mas símbolos que mudavam rapidamente como se fossem instruções ou uma linguagem viva que se adaptava a cada segundo. Eu tentei registrar aquilo com um celular, mas a tela não acendia. Nenhum dispositivo funcionava, exceto as câmeras de segurança, que misteriosamente não apagaram naquela noite. Mas quando olhei para os monitores, percebi que eles não mostravam a oficina como ela era. Mostravam a oficina vazia, sem mim, sem o carro, apenas um espaço escuro, com o chão trincado. Foi nesse momento que as vozes começaram. Não vinham do telefone, nem das ruas, mas diretamente do chão. Graves, metálicas, múltiplas, sobrepostas, como se dezenas de homens falassem ao mesmo tempo em idiomas diferentes. Algumas palavras eu reconhecia, distorcidas, nomes de ruas, bairros, pontos da cidade. Outras eram sons que não pertenciam a língua alguma, apenas vibrações que atravessavam o corpo. Tapei os ouvidos, mas não adiantou. As vozes não precisavam de ouvido. Elas entravam direto no crânio, como um pensamento que não era meu. O auge veio às 3 da manhã. O mapa projetado no painel brilhou mais forte, e todas as linhas convergiram para o círculo vermelho, a marca exata da minha oficina. As luzes tremularam, o motor rugiu como fera, e por um instante o chão cedeu. Não que tenha rachado de verdade, mas senti o corpo ser puxado para baixo, como se o cimento tivesse se transformado em areia movediça. Vi túneis escuros se abrindo sob os pés, máquinas gigantes girando em sincronia, e a sensação de que algo tentava emergir. Um clarão percorreu a oficina, e tudo voltou ao normal em um estalo. Do lado do fora, ouvi um coro de aplausos nervosos, como se a cidade tivesse sobrevivido a mais uma queda de energia. As luzes começaram a voltar, prédio por prédio, poste por poste. Mas dentro da oficina tudo permaneceu aceso sem interrupção. O carro estava quieto novamente, o mapa apagado, como se nada tivesse acontecido. Apenas eu sabia. Apenas eu tinha sentido o que se movia debaixo de São Paulo naquela noite. Sentei-me na bancada com o coração disparado, o corpo em suor frio e a mente atordoada. Entendi, finalmente, que não se tratava de coincidências. Cada passo era parte de um plano. O cliente invisível me sustentava, os homens de cinza me vigiavam, o mapa me guiava, e agora o próprio tecido da cidade se dobrava para permitir que algo fosse construído sob nossos pés. A falha elétrica não fora acidente, fora ritual, e eu, o mecânico anônimo de um beco qualquer, era peça central nesse tabuleiro. Depois da noite da falha elétrica, eu já não era apenas um espectador assombrado pelo que acontecia embaixo da oficina. Eu tinha a certeza, gravada na pele e na mente, de que fazia parte de algo muito maior, mesmo que não tivesse escolhido. A cidade inteira havia mergulhado no breu, e apenas aquele pequeno quadrado de cimento e ferro em que eu vivia tinha permanecido aceso, sustentado por uma energia que não era da rede elétrica, mas de outra fonte, uma fonte que vinha das entranhas da terra. Nos dias seguintes, caminhar pelas ruas se tornou insuportável. As pessoas falavam sobre o apagão Ryan Nervoses, culpavam a companhia de energia, mas ninguém mencionava o que eu tinha visto. Ninguém parecia ter sentido os túneis se abrindo, o chão vibrando como se fosse pele viva prestes a rasgar. Era como se a cidade inteira fosse mantida sob um feitiço de cegueira coletiva. E eu, sozinho, carregava o peso da lembrança. Foi nesse estado de torpor que eles voltaram. Os homens de macacão cinza não entraram como antes, sem aviso,
Não me abordaram com perguntas veladas. Desta vez apareceram em grupo maior, 5 figuras alinhadas diante da porta da oficina, como uma muralha silenciosa. Eu estava sentado sobre a bancada, o mapa aberto diante de mim, tentando encontrar algum sentido para as linhas subterrâneas, quando ouvi as batidas secas na chapa de ferro. 1, 2, 3, espaçadas, cada uma ecoando como martelada de ferro contra ferro. Senti os joelhos tremerem, mas não tive coragem de fingir que não estava. Levantei-me, abri a porta e dei de cara com eles. Nenhum sorriso, nenhum gesto humano, apenas o silêncio de olhos fixos, que pareciam ver através de mim. O mais alto, o mesmo que já havia falado antes, deu um passo à frente e disse: "Tá na hora de ver a fábrica." Não foi pergunta, não foi convite. Foi. E naquele instante compreendi que nada do que eu havia feito até então, menos nem vigiar o carro, nem mexer no motor, nem seguir pelas ruas inexistentes, havia sido decisão minha. Eu tinha sido preparado passo a passo para chegar àquele ponto. Tentei recusar, balbuciei qualquer coisa sobre precisar fechar a oficina. Sobre clientes, esperando mais, o homem apenas inclinou a cabeça, como se não compreendesse a ideia de escolha. "Você já está dentro", disse, e aquilo bastou. Senti uma pressão estranha no corpo, como se uma mão invisível me empurrasse por dentro, obrigando-me a seguir. Peguei o mapa, enrolei-o rápido e guardei sob a blusa. Se eles notaram, não demonstraram. Seguimos pela rua deserta em silêncio, os 5 à minha frente e eu logo atrás, como um prisioneiro sendo escoltado. Caminhamos por quarteirões que eu conhecia, mas que naquela noite pareciam diferentes, mais vazios, mais largos, como se estivéssemos atravessando uma versão paralela da cidade. Chegamos até uma construção abandonada, um galpão de concreto coberto de pichações e janelas quebradas. Ali, o mais baixo entre eles puxou uma chapa de ferro no chão, revelando uma escada que descia para a escuridão. O cheiro que subiu dali era o mesmo que impregnava a oficina, mistura de metal oxidado, óleo queimado e algo doce e enjoativo como frutos podres. Desci atrás deles, degrau por degrau, sentindo o coração acelerar a cada passo. O ar ficava mais pesado, mais quente, e o som metálico, que antes eu só ouvia abafado pelo chão da oficina, agora ecoava alto, próximo, vivo. Era o mesmo ritmo de marteladas, engrenagens girando, correntes arrastadas. Depois de alguns minutos, chegamos a um túnel de concreto úmido, iluminado por lâmpadas vermelhas que pulsavam em intervalos, como se respirassem. O túnel se estendia em curvas longas, e a cada dobra novas passagens surgiam, algumas bloqueadas por grades, outras abertas para corredores ainda mais profundos. Caminhamos até uma sala ampla, e quando entrei, quase caí de joelhos. Era uma oficina, mas não humana. Máquinas gigantes estavam dispostas em fileiras, girando sozinhas, sem operador, forjando peças que não reconheci. O barulho era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo cadenciado, como uma sinfonia mecânica. As peças formavam estruturas circulares, engrenagens do mesmo tipo que eu havia visto dentro do motor impossível. E ao fundo, em um pedestal de concreto, havia dezenas de carros iguais ao que estava na minha oficina, enfileirados, com os painéis acesos, mostrando mapas que se projetavam sozinhos no ar. Meu estômago se revirou. Não era um carro único, não era uma anomalia solitária, era uma linha de produção. Aquilo era a fábrica, e eu agora via que minha oficina não passava de uma filial disfarçada, uma ponta visível de algo imenso que se multiplicava sob a cidade. O homem mais alto apontou para as fileiras e disse: "Agora você entende." Mas não, eu não entendia, eu apenas tremia, tentando imaginar quantos mais já haviam sido feitos, quantos mais já estavam circulando por ruas que não existiam. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. O toque era frio, rígido, quase mecânico. "Você foi escolhido para manter a superfície funcionando. Mas logo não será mais preciso esconder." Olhei em volta, desesperado, procurando saída,
mas todos os túneis levavam a mais corredores, mais salas, mais máquinas. Era um labirinto vivo. O barulho das engrenagens me preenchia até os ossos, e naquele instante compreendi que não havia como voltar atrás. O convite havia sido feito, e ao aceitá-lo, mesmo contra a vontade, eu tinha cruzado definitivamente o limite. Agora eu estava dentro da fábrica subterrânea que construía algo que não devia existir. E era tarde demais para fingir que ainda era apenas um mecânico em São Paulo. A primeira impressão que tive, ao entrar naquele salão subterrâneo, foi de que não havia sido feito por mãos humanas. As proporções eram descomunais. O teto arqueado desaparecia na escuridão, como se não tivesse fim. E as paredes de concreto se misturavam a camadas de rocha bruta, formando um híbrido entre obra de engenharia e caverna primitiva. Mas o que me tirou o fôlego foram as máquinas. Fileiras intermináveis delas, girando sozinhas, emitindo luzes fracas em tons de vermelho e azul, criando um espetáculo de movimentos que não obedecia a lógica alguma que eu conhecesse. Cada uma trabalhava sem operador, moldando peças metálicas que se encaixavam umas nas outras com perfeição, como se um plano maior estivesse em curso. Era impossível dizer o que exatamente estava sendo fabricado, porque os fragmentos não se pareciam com nada familiar. Não eram motores convencionais, nem estruturas de carroceria, muito menos componentes de eletrônicos. Eram formas orgânicas, curvas, como ossos metálicos, como costelas de uma criatura colossal, sendo montada em silêncio no ventre da cidade. Os homens de macacão cinza não me deram explicações, apenas caminharam ao meu lado, em silêncio absoluto, como guias que sabiam que a visão falaria por si só. Mas para mim aquilo não era clareza, era vertigem. Quanto mais observava, mais o horror se adensava. Em certos momentos, os fragmentos ganhavam vida própria, pulsando como se respirassem, emitindo sons que lembravam batimentos cardíacos. Em outros, o chão inteiro vibrava, e as peças que já estavam concluídas acoplovam-se umas às outras, sem intervenção de ninguém, atraídas por forças invisíveis. Era como se a própria fábrica tivesse consciência, como se eu tivesse dentro de um organismo em processo de gestação. Lembrei-me do mapa encontrado no porta-luvas. As linhas subterrâneas não eram apenas túneis de acesso, eram vasos, condutores, canais que alimentavam essa construção. Minha oficina não era oficina, era válvula, ponto de entrada de energia, talvez até de matéria-prima. O carro que surgira em minha vida não era único, era apenas um protótipo, uma centelha enviada para testar minha reação, para verificar se eu estava apto a participar. E agora, diante de dezenas iguais a ele, percebi que eram células multiplicando-se, prontas para serem liberadas à superfície quando chegasse a hora. Em determinado ponto da caminhada, fui levado até uma plataforma elevada. De lá, vi algo que me fez perder o ar. No centro do salão abaixo do tudo, estava sendo erguida uma estrutura gigantesca, tão grande que não cabia no campo de visão de uma só vez. Tinha forma de esfera, mas sua superfície era composta por milhares de placas hexagonais, cada uma pulsando em ritmos diferentes. Lembrei imediatamente do motor impossível, daquele rotor que parecia respirar por conta própria. Era como se cada motor fosse apenas um fragmento daquela esfera, como se o que eu havia visto na oficina fosse apenas um átomo do que agora estava diante de mim. E a esfera girava lentamente, mesmo inacabada, emitindo uma vibração que fazia o ar vibrar e o estômago revirar. É a matriz menos, disse um deles, pela primeira vez em tom que parecia humano. Olhei assustado, mas ele não acrescentou nada. Voltei os olhos para a esfera e tive a certeza de que não era apenas uma máquina, era um coração. Um coração sendo gestado no subterrâneo, prestes a despertar. Mas um coração de quê? De quem? A resposta não veio, e talvez fosse melhor assim. Enquanto eu tentava absorver aquilo, percebi algo ainda mais inquietante: a presença de outros homens. Não apenas os de macacão cinza que me escoltavam,
mas dezenas, talvez centenas de trabalhadores anônimos, espalhados pelas plataformas. Todos usavam o mesmo uniforme, todos moviam-se em silêncio, executando tarefas sem se comunicar, sem olhar para os lados. Não eram operários comuns, não descansavam, não suavam. Moviam-se como peças vivas da própria fábrica, como se já não houvesse separação entre homem e máquina. Foi nesse instante que compreendi a verdade que vinha tentando negar. São Paulo não era apenas uma cidade, era um invólucro, uma carcaça, um disfarce construído sobre algo mais antigo e mais vasto. Debaixo de nossas ruas, prédios e avenidas, havia um organismo crescendo, alimentado por nossa ignorância e pelo barulho incessante da superfície. O que estava sendo construído ali não era para nós, não era humano, e no entanto, nós éramos parte essencial dele, peças descartáveis mas necessárias para que continuasse a se erguer. Não sei quanto tempo permaneci naquele salão, observando a esfera, ouvindo os sons graves das engrenagens, sentindo o corpo estremecer a cada pulsação. Em algum momento, um dos homens colocou a mão no meu ombro novamente, o mesmo gesto frio da última vez, e murmurou: "Agora você sabe. Guarde o silêncio." Era a ordem final, o contrato selado, sem assinatura. Levaram-me de volta, pelos túneis conduziram-me até a escada escondida no galpão abandonado, e em minutos eu estava de volta à superfície, como se nada tivesse acontecido. Mas quando respirei o ar noturno de São Paulo e vi as luzes da cidade retomando seu ritmo normal, soube que não havia retorno. Voltei para a oficina com o mapa colado ao peito e o carro imóvel sobre a rampa. Toquei o capô e senti o mesmo pulsar, a mesma vibração que havia sentido no coração colossal subterrâneo. Era uma ligação direta, uma corrente contínua entre a máquina sob meus cuidados e a matriz em gestação. Entendi finalmente que não me restava escolha. Eu era parte daquilo, quisesse ou não. E enquanto a cidade dormia sem saber, enquanto as pessoas seguiam suas vidas alheias ao que se erguia debaixo de seus pés, eu guardava o segredo de que algo estava sendo construído abaixo de São Paulo. Algo que, quando despertasse, mudaria para sempre o que chamamos de realidade.